E para já dar início nesse nosso programa de hoje, eu quero convidar para cá o Dr. Rodrigo Lupi, ele que é médico otorrinolaringologista. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Fica à vontade, por favor. O microfone está aí, para a gente falar um pouquinho dessas mudanças bruscas de temperatura que a gente vem sofrendo. A gente vinha aí, né, hoje, por sorte, choveu, ontem, né, já começou uma chuvinha, mas a gente vinha aí de um tempo muito seco, totalmente estiagem, e o pessoal acaba sofrendo um pouquinho mais nessa época, né, doutor? Foi uma surpresa muito grata, né, a chuva hoje, e não foi aquela chuvinha curta, né, que a gente estava vendo nos últimos dias aí, né. Essa chuva, pelo menos, veio para trazer um pouquinho de umidade, né, conseguir levantar um pouco aí a umidade do clima aí, né, para a gente conseguir ter um pouquinho de descanso dessa onda de calor que a gente vinha passando aí. Quando a gente fala sobre essas questões de tempo, né, de clima, variações, a gente tem que lembrar assim, a nossa região não é uma região tão castigada por variações de temperatura, né? Geralmente o clima ele é mais perene, né? Até por causa da questão da gente estar distante de mar, de rios, né? Então assim, a Marília ela passa por períodos em que fica muito tempo seco, muito tempo quente, e quando vinha as épocas de frio e chuva, ficava também bastante tempo. Nos anos para cá eu tenho percebido, o pessoal que mora aqui, eu moro aqui há alguns anos, e nós temos percebido aí que o clima da cidade mudou bastante, né? Tem tido cada vez menos aqueles períodos de neblina, né, de umidade, e aquilo ali acabava trazendo um pouquinho de alívio, né, devido à presença da umidade do ar. O que nós vivenciamos esse ano foi um período de seca muito prolongado, inclusive nos períodos de frio, alternado com períodos de queimada também, que fazia tempo que nós não tínhamos, né, essa grande quantidade de queimadas. Esse ano a gente viu realmente bastante, Sim. Né? E isso realmente é um agravante para a saúde, né, para a respiração, para a saúde Sim. da respiração. Acho que o principal fator, né, que agravou os problemas desse ano foram as queimadas, né? Nós tínhamos até, quem trabalha na área da saúde às vezes conseguia até perceber que nos dias que tinha queimada, 2, 3 dias depois, um aumento da procura, né, por atendimentos na área de doenças respiratórias, né? As exacerbações de crise de asma, de rinite. Então assim, tem sido, isso para a gente que trabalha na área tem sido muito marcante. Em relação à questão do clima, essas variações de temperatura elas são muito prejudiciais, né? Mas isso nós não temos como muitas vezes atuar preventivamente, né? Ontem estava calor, hoje já choveu, então essas mudanças bruscas climáticas, né, são ruins. Mas o que a gente pode fazer, e é uma dica que eu sempre oriento os pacientes, é umidificar o ambiente. Então hoje, até pela chuva, é um dia que as pessoas vão ficar mais confortáveis, mas nos dias secos, nos dias seguintes agora a essa chuva, que voltar ao período de seca, né, eu sempre oriento que utilizem, né, os umidificadores de ar, quem não tem bacia de água, uma toalha úmida próxima da cama, né, as crianças, né, é importante deixar também perto dos berços, né, a gente ter esses cuidados. E outros cuidados também, lembrar que a poeira, né, domiciliar aumenta muito, então evitar varrer, utilizar pano úmido dentro da casa. Eu acho que assim, ninguém precisa também, a gente também não pode esquecer que estamos vivendo um período de falta de água e também ninguém precisa ficar lavando a calçada com mangueira. O tempo todo desperdiçando. Mas assim, o uso, né, racional, com balde, com panos úmidos, né, para limpeza da casa, isso ajuda bastante. E quais são as principais doenças que são percebidas nessa época? Olha, nesses períodos, né, de frio e tempo mais úmido, nós temos uma diminuição da ocorrência dos quadros de diarreia, né, e nós temos um aumento muito grande das queixas respiratórias. E aí você tem os quadros de rinite, exacerbação de asma, né? Dentro dos quadros de vias aéreas, nós também percebemos uma diminuição dos quadros de
de otite externa, né, que às vezes estão mais relacionados ao calor, mas temos um aumento dos quadros de otite média, né, das doenças internas do ouvido, dos quadros de sinusite. E muitas das vezes esses quadros, eles são preveníveis, né? A pessoa começa com um quadro de irritação de via aérea, né, uma vermelhidão, um quadro de tosse, e isso às vezes corresponde a um quadro que tem uma etiologia mais alérgica, né? Mais relacionada a essas variações de tempo. À medida que esse efeito do tempo ele vai se agravando, a pessoa fica exposta, ela fica suscetível à entrada de vírus. As pessoas às vezes alguns hábitos, né, acabam piorando isso, por exemplo, o hábito de ficar trancado em lugares, deixar janelas mais fechadas, e aí as pessoas acabam ficando um pouco mais expostas a esse quadro. No período de calor, embora isso não aconteça, ocorre também um fenômeno importante da gente lembrar, que é o uso de ar-condicionado. Eu ia até citar isso agora, né? Que a gente percebe aí os dias muito quentes, secos, e aí não tem como. Todo mundo corre para o ar-condicionado. E dentro do ar-condicionado também, as pessoas também procuram ficar em ambientes mais confinados, até pelo rendimento dos aparelhos, né? E as pessoas têm o hábito, às vezes, de colocar o ar-condicionado no máximo, né? Que é um hábito ruim, porque a gente tem que lembrar que, além do tempo seco, o ar-condicionado ele é um aparelho que funciona retirando a umidade do ambiente e jogando para fora. Vocês já devem ter visto que a máquina que fica fora da casa, ela fica pingando água. Então a retirada de umidade, ela é prejudicial. O ar-condicionado ele funciona igual uma geladeira, ele vai tirando a umidade e jogando para fora, e geralmente esse ressecamento das vias aéreas que acaba sendo o grande vilão. Como tratar, doutor, esse ressecamento? Quando a pessoa percebe ali que ela está sofrendo, de repente o nariz já está mais irritado, ela percebe que realmente está seco ali, como que é normalmente o tratamento? Olha, nos primeiros sintomas de ressecamento de vias aéreas, a pessoa começa a ter a boca seca, o nariz mais seco, o olho mais seco, as primeiras medidas iniciais é a hidratação, aumento do consumo de água, né? A gente sempre orienta aí que o consumo de água seja superior a 2 litros para o adulto, né? Nesses dias de calor, às vezes essa dosagem tem que aumentar para 3 litros e meio, dependendo se for uma pessoa grande, às vezes até mais quantidade, porque a gente tem uma perda por suor excessivo, né? No frio também é importante hidratar, porque as pessoas geralmente param de consumir líquidos, e isso daí está atrelado à questão de hábitos, às vezes até consome mais bebida alcoólica que desidrata, alimentos mais salgados, embutidos, essas coisas, e acaba tendo efeito de desidratação. Então é importante, tanto no calor quanto no frio, a hidratação. O grande fator que previne as doenças de vias aéreas é isso. E aí também tem as formas tópicas de hidratação, o uso das soluções fisiológicas nasais, né, os sprayzinhos de solução nasal, o uso de nebulização, né, os inaladores, que embora para as doenças nasais não seja o principal foco, né, a inalação ela atua mais nas vias aéreas inferiores, mas também ajuda, é de grande valia. E nos olhos também, a gente tem que lembrar que às vezes é preciso cuidado, né? As conjuntivites pelo tempo seco, especialmente nos usuários de lente, né? Em alguns pacientes que têm os quadros alérgicos, rinite, fazem também quadros de conjuntivite alérgica, por exemplo, e a hidratação é importante. Quem tem sinusite também acaba sofrendo, né, bastante nessa época. Nas sinusites, elas são geralmente quadros infecciosos, né? Então a gente tem aquela progressão, você começa, geralmente o paciente que ele tem um quadro de rinite ou que ele está exposto a um quadro de infecção viral, ele vai evoluir com uma alteração da mucosa do nariz, com aumento de líquido, de secreção, e aí essa secreção abundante acaba virando meio de crescimento para bactérias que nós mesmos carregamos dentro da gente ou que podem ser adquiridas por esses hábitos de ficarmos mais confinados. Então, nós acabamos evoluindo para um quadro infeccioso. Então, assim, o aumento da secreção, né, geralmente o catarro esverdeado, amarelado, a dor na face, a tosse, principalmente na hora que a pessoa deita. Alguns desses sintomas, eles indicam para a gente que o paciente está evoluindo para um quadro de sinusite, que nada mais é que o crescimento de bactérias dentro desses líquidos, desses fluidos, aprisionados dentro dos ossos da face e evoluindo para um quadro infeccioso, que tem que ser tratado de acordo, né?
E essa mudança também, né? A gente falou aí do ar-condicionado, os dias quentes. A pessoa às vezes está no ar-condicionado, no escritório, aí tem que sair para a rua, entra no carro, liga o ar-condicionado, sai para a rua de novo quente. Essas mudanças, essas variações também acabam dificultando, né? Essas doenças. Eu sempre gosto de ensinar para os pacientes uma regrinha prática. Então, assim, se a temperatura externa tá, vamos supor, em 36 graus, você traz o ar-condicionado até no máximo 28 graus. Você trabalha com uma variação de temperatura de 8 graus da temperatura externa. Olha, Alguns interessante estudos essa mostram dica. isso, que essa variação de temperatura, ela diminui uma retirada excessiva de líquido do ambiente, e essa variação de temperatura ela é mais tolerada pelo organismo. Então, quando você sai de um ambiente com variações de temperatura mais moderadas, você não tem essa questão desse choque, né, de temperatura. E aí o seu organismo não tem que passar por um processo de readaptação em cada ambiente que ele entra, né? A gente tem que lembrar que assim, nós temos vários mecanismos de proteção. Alguns deles, por exemplo, dentro do nariz, é muito comum a pessoa sair de um ambiente que está mais quente, entra num ambiente mais frio e o nariz congestiona. Aí a pessoa até fala, minha sinusite já atacou, eu saio, tomo banho, saio no vento, minha sinusite ataca. Na verdade, como eu tinha dito, a sinusite é um quadro infeccioso que demora dias para instalar. Esse quadro mais rápido que a gente vê, geralmente ele é um fenômeno biológico mesmo. São mecanismos de defesa. De defesa do organismo. Quando o organismo percebe uma variação de temperatura, ele vai causar inchaço, ele vai causar aumento de secreção, ele vai tentar corrigir o problema. O nariz é uma estrutura que aquece o ar, então na hora que você tranca o nariz, você dificulta a passagem do ar para estreitar e o ar conseguir passar, receber mais calor, receber mais umidade, com o intuito de chegar mais úmido e quente no pulmão. Então essas variações acabam fazendo com que o nariz secrete mais, que ele entre no estado de inchaço, e isso faz com que aquelas secreções, aquela retenção de líquidos acaba levando a predisposição a essas infecções. Bom, a gente falou aí, né, das mudanças da temperatura de ambientes internos, ambientes externos, mas a gente tem visto também essa variação grande de temperatura normal, né? De repente de manhã tá uma temperatura muito baixa e durante o dia chega a dar uma diferença de 9 graus, 10 graus, então é uma variação bem grande. A pessoa tem que sair de casa também preparada, né, doutor? Precisa sair de casa preparado. Eu sou assim, isso é uma questão muito minha, eu sempre brinco com os pacientes que falam assim, não é o frio que deixa a gente doente, né? Quem já teve a oportunidade de ir para alguns países, ir para algumas regiões de clima temperado, né, clima mais frio, em que vocês têm as estações do ano muito demarcadas, você tem épocas de calor, épocas de frio muito intensas. Bem definidas, né? Eu sempre brinco assim, se frio matasse, não existia canadense, não existia russo, né? Essas pessoas estão sujeitas, às vezes, a temperatura de menos 20 graus. Então, assim, só que o problema é que a estratégia deles de adequação ao frio, o uso das vestimentas, o uso dos eletrodomésticos, os hábitos alimentares, tudo isso culturalmente é voltado para proteção. É muito diferente, por exemplo, sei lá, um indivíduo que sai do Nordeste e vem para cá e pega um frio de 15 graus, ele vai sofrer muito mais do que um indivíduo desses numa temperatura de menos 2 graus, de menos 10 graus, porque a questão de hábito já é mais racional. Ele já tem uma cultura de hidratação, ele já tem cuidados com a pele, as próprias vestimentas já são feitas para amparar o frio, e nós precisamos ter essas estratégias. Então, é o que você falou, a gente está numa época de variabilidade de temperatura, então assim, é importante a pessoa se precaver, evitar exposição, andar sempre com uma garrafinha de água do lado. Eu bato muito nessa questão da água, porque assim, é uma medida barata, efetiva, todo mundo tem à mão, e na verdade é a medida mais efetiva que a gente tem, hidratação. Tá certo. Doutor, obrigada pela presença aqui, obrigada pelas dicas, por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento pra gente. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar e orientar aí as pessoas sobre esses problemas, e queria mandar um beijo para minhas filhas que estão em casa, minha esposa, e obrigado de novo. Tá certo, muito obrigada.